Abre aí Lucas no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 28, você conhece esse texto aí. Nós estamos falando de poder, de glória, sabe? E creio que dentro desse texto tem algumas experiências distintas aí, digamos assim, com a espiritualidade, que isso tem total sentido, total ligação com o manifestar do poder, a forma com que nós vemos situações, a forma com que nós analisamos alguns contextos. E nós sabemos que tudo parte do nosso entendimento. Foi ministrado isso ontem, foi ministrado hoje de manhã, que você só vai conseguir usufruir do poder de Deus através do seu entendimento, através, sabe, da sua fé, que é um conhecimento prévio de algo. Então é isso que vai te fazer usufruir de poder que já foi concedido pelo Espírito Santo na sua vida, amém? Você crê que já há um poder sobre a sua vida, amém? Estão comigo aqui, amém? Então vamos lá, Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 28, a palavra diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficavam alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Está falando aqui dos últimos dias ali de Jesus. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os seus discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando descerem do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo de que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isso, significava que eram encobertos para que não entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os seus discípulos, a qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele entre vocês foi o menor, este será o maior. Até aí, amém? Olha só, essa situação que nós acabamos de ler, sabe, tem aí, como eu disse, algumas experiências, algumas perspectivas de como nós podemos ver essa questão da nossa espiritualidade. Sabe, isso diz muito a respeito de como nós estamos vivendo o Evangelho nos dias de hoje. Então, se você começar a analisar o texto, e você voltar, sabe, no primeiro versículo que nós lemos, no 28, vai dizer assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago. Olha só, Jesus está indo para o monte orar, e ele chama 3 dos seus discípulos para orar com ele. Meu irmão, olha só que privilégio você poder ser convidado para Jesus, para subir ao monte para orar com ele. Já pensou? Ele chegar em você e falar assim: Demétrio, vamos subir ali no monte para Jesus falar isso para você? Já pensou você ser convidado por Jesus para estar no momento retirado com ele de oração? Então, o que você faria se você estivesse lá?
Você ia orar, você ia prestar atenção em Jesus, você ia ficar vendo como ele orar, você ia querer ver a reação dele, sabe? Não sei o que você faria, mas sabe o que Pedro, Tiago e João fizeram? Dormiram. Já pensou, meu irmão? Jesus te chamar para oração e você dorme. Olha só, Jesus quando chega, e você vê o versículo 32 e 33, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus. Jesus estava orando, começou a aparecer milagres ali, o rosto de Jesus, começou a brilhar, a glória do Senhor começou a ser manifesta ali, as vestes dele aparecem ali, Elias e Moisés, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas, olha só, começa a aparecer milagres ali, e estavam dormindo. Então sabe o que isso nos representa? Sabe o que esse texto aqui nos representa? Olha só, eles estavam no lugar onde milagres estavam acontecendo, mas estavam dormindo. Você tem noção que você pode estar em lugares que milagres estão acontecendo e você está dormindo? Você tem noção que você pode estar em lugares onde o poder está se manifestando de uma forma sobrenatural, tudo acontecendo, a pessoa do seu lado sendo curada, da frente começando a falar em línguas, outros recebendo um dom, sabe, as coisas acontecendo, família sendo restaurada, e você dormindo, sabe, você talvez sem entendimento do que está acontecendo ali. Então olha só, a gente fica diante de uma geração que quer ver os milagres, que quer ver, mas ao mesmo tempo não entende, porque quando o Pedro ele acordou ali subitamente, ele viu, nossa, que é isso? Jesus está brilhando, olha as vestes, olha o rosto, que é isso? 2 homens aqui, Moisés, será que é Moisés? Será que é Elias? Meu Deus, e ele começa, vamos fazer uma tenda aqui para vocês 3, e aí ele está aquela empolgação, ele vem uma voz do céu, uma nuvem, encobre eles ali, eles ficam temerosos, e fala assim, esse é o meu filho, ouçam ele. Ele acordou tão atordoado que ele já queria fazer tenda para todo mundo, altar para todo mundo. Meu Deus interrompeu ele. Ele falou, peraí, esse é o meu filho amado, ouçam ele. Vêm os poderes, vêm as maravilhas, contemplam isso com os olhos, mas sem entendimento algum, perdendo a centralidade de Jesus. Irmão, sabe que geração é essa? Senhor, isso que eu vou falar agora tinha que ser um convidado de fora para falar, não eu. O Jamal tinha que ter falado isso ontem. É a geração que pula no louvor e dorme na palavra. É a geração que canta, eu te entrego tudo, mas na hora de dizimar e ofertar vai no banheiro. É a geração que fala, eu abro o meu coração, mas não abre a mente para uma nova realidade espiritual. É uma geração que gosta do movimento, mas não do entendimento. É uma geração que contempla milagres e maravilhas, mas que não consegue desfrutar de nada disso. E acorda atônito, quer ver o rosto brilhando, milagres aparecendo, olha isso, quanta coisa acontecendo, e acorda atordoado, sem saber o que está acontecendo, e quer fazer alguma coisa, ainda faz errado. Deus tem que interromper e parar aquela pessoa e falar, não, olha para Jesus, Ele é o centro. Esquece o que está do lado, esquece o que está acontecendo, é Jesus. A fé não vem por ver milagres, a palavra não fala isso. E a fé vem pelo ver e ver milagres acontecendo. A fé vem pelo ver e ver os movimentos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, a palavra. E essa palavra vindo de quem? De Jesus Cristo. É isso que alimenta a nossa fé, é isso que acrescenta a nossa fé. Então olha só esse primeiro exemplo, aqueles que querem o ápice, querem o êxtase, querem mover, mas sem entendimento. Se você continuar lendo, e você lê lá em Marcos, é a mesma passagem, só que Marcos ele traz um detalhe melhor. Em Marcos, no capítulo 9 também, no versículo 14. Marcos 9, 14. Está falando do mesmo texto, tá? Eles estavam lá no monte e eles desceram, Fala assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, eles desceram, estava lá com Jesus, Pedro, Tiago, João. Acontece tudo isso que nós falamos, essa primeira experiência que você vê, de pessoas que querem mover, mas não têm o entendimento daquilo que está acontecendo, e eles descem
do monte. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos que ficaram, Jesus chamou aqueles 3 à parte, viu uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei estavam fazendo o quê? Discutindo com eles. Próximo. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Próximo versículo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Meu irmão, poder sendo manifesto lá em cima, glória sendo manifesta lá em cima, uns dormindo, chegou lá embaixo e os outros estavam fazendo o quê? Discutindo. E sabe o que era o pior? Que eles estavam discutindo, e tinha um homem lá que nós lemos desesperado para o filho dele encontrar cura, falando que o filho dele era possuído por um demônio que o agitava e o lançava e sacudia o menino, ele tinha convulsões, fumava pela boca. Olha só, enquanto pessoas estão discutindo o que fazer, como fazer, se eu gosto de A, eu gosto de B, assim é melhor, assim não é melhor, o ministério do lado, o ministério do outro, meu vizinho, o diabo está acabando com as pessoas, a gente está discutindo coisas que não são necessárias discutir. Olha só, os discípulos discutindo e o diabo acabando com a vida de um menino. O diabo acabando com a vida de um menino. Meu irmão, enquanto nós talvez deixamos de fazer muitas coisas, o diabo está acabando com as pessoas. Por isso, meu irmão, que nós precisamos entender que há um senso de urgência na igreja do Senhor, meu irmão. Se você entender isso, meu irmão, se você entender que você não está aqui sentado numa cadeira só simplesmente para receber no culto de domingo, meu irmão, se você está aqui, se o Senhor trouxe, não foi você que veio para cá, foi o Senhor que te trouxe aqui, você entende isso, amém? Foi o Senhor que te trouxe aqui, e se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito para você, meu irmão. Ele tem algo para você, Ele não quer que você venha para cá para ficar no banco, não, Ele tem um propósito, Ele tem um propósito para você. Então é necessário entender esse senso de urgência. Nós, a igreja do Senhor, precisamos discipular a nossa nação, discipular a nossa geração, sabe, entender, implantar a palavra, o evangelho, acabar com isso de pessoas que querem ver o mover seu entendimento, de pessoas que ficam discutindo enquanto o inimigo está acabando com outras pessoas, porque eles não tinham poder. Ele falou, o pai chegou ali, eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio dele. Meu irmão, olha só, se nós não estamos tendo poder, não é por falta de poder, porque antes de Jesus enviar a igreja, Ele enviou o Espírito Santo para ela. Então não é por falta de poder, não é por falta de, não tenho poder, não, tem sim. Porque antes de Jesus enviar os seus discípulos, vinha Atos 2, você lembra, já leu, conhece, desceu o Espírito Santo ali, fiquem aí até que venha sobre vocês o poder, o dunamis, aquilo que capacitou, uma habilidade, é uma coisa que vai aí te suprir, talvez de conhecimento, de estratégia, de dons, de talentos, para você levar o Evangelho. Então antes da igreja ir, antes do surgimento disso, Deus capacitou cada um, sobre todos, foi pregado sobre todos, repousou ali sobre cada um, meu irmão, não ficou ninguém sem. Você entende isso? Que não ficou ninguém sem, desceu ali sobre cada um que estava ali, meu irmão, todos receberam, para que a igreja fosse enviada. Então não é por falta de poder, é por falta de entendimento, E aí Jesus chega ali para expulsar, e aí ele chega para Jesus, e aí Jesus fala aquilo que nós lemos, até quando, geração incrédula. E Jesus vai e pede para aquele espírito sair daquele menino, e ele vem lançando, e aquele espírito maligno some da vida daquele menino imediatamente. Olha só, quando Jesus dá uma ordem, entenda isso, quando Jesus dá uma ordem, imediatamente ela é cumprida. Sabe por quê? Porque para Ele foi dado toda a autoridade. Sabe o que é toda a autoridade? Sabe? De acordo com os maiores teólogos, toda autoridade é toda autoridade. Toda, não há uma autoridade acima dele, não há um nome sobre o nome dele, não há outro nome, não há outra divindade, não. Toda autoridade está sobre ele, meu irmão. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor está dando uma ordem sobre a sua vida agora.
sobre a sua necessidade agora, sobre algo que você tem colocado diante dele. O Senhor tem dado uma ordem, talvez é algo físico, talvez no seu relacionamento, eu não sei, mas o Senhor está dando uma ordem para que isso venha acabar agora em nome de Jesus. Sabe, eu não sei o que você carece, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o seu choro, mas o Senhor conhece, por quê? Porque Ele tem todo o poder, Ele tem a onisciência, Ele tem a onipresença, Ele tem a onipotência, sabe? Então Ele sabe, Ele pode agir, meu irmão. Não há nenhum lugar que o Senhor não esteja, e não há em nenhuma ocasião em que Ele não possa agir. Ele pode agir em todos os lugares, em todas as coisas, Ele pode agir. Então, meu irmão, não fica limitando isso, tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento de que sim, de que Ele pode, que Ele é poderoso. Então olha só, nós estamos aí vendo, numa ocasião, numa situação, discípulos que estão ali dormindo enquanto o poder é manifesto, né? Eles querem ali mover, mas não entendem aquilo que estão fazendo. Outros estão discutindo enquanto, sabe, pessoas estão sendo tragadas pelo diabo, pelo inimigo. O inimigo vem, meu irmão, e isso é muito sério. Olha só, era um jovem. Não, nós precisamos entender que a nossa geração de adolescentes que estão aqui na frente, alguns outros espalhados aí, daqui 4 ou 5 anos serão os preletores, serão os pastores das igrejas, serão os músicos que estarão aí lançando canções e mais canções, estarão ministrando gerações e gerações. Se a gente não cuidar deles, o mundo vai cuidar deles. Se a gente não cuidar deles, o inimigo vai cuidar deles. Meu irmão, se você tem filho adolescente, se você tem filho jovem, se você tem um filho aí no link nessa pré-adolescência, meu irmão, investe nele. Amanhã ele é uma voz, hoje ele já é uma voz profética, mas amanhã eles vão estar assumindo posições. Sabe, hoje em dia é muito difícil você ver, até acontece, quando alguém, eu vou conhecer alguém vem me apresentar, esse é o pastor, a pessoa olha, é o pastor? Porque todo mundo espera um senhor de terno, gravata, né? Um senhor mais assim, tipo Demétrio. Mas todo mundo espera alguém de terno. Mas o Demétrio é moderninho, vocês veem isso, né? Ele se veste melhor que eu, né, gente? Ele é moderninho. Ah, você que veste ele, né? Eu sabia. Os filhos jovens, né? Mas é isso, as pessoas esperam. Então assim, só que essa geração é a geração que está chegando com sede de palavra, com fome, que precisa ser ministrada, que precisa ser cuidada, que precisa ser impulsionada. Por quê? Porque amanhã estarão aqui no púlpito, amanhã estão aí liderando igrejas, amanhã estarão aí fazendo talvez convenções e estarão fazendo. Então nós precisamos entender. Por quê? Porque o diabo está querendo destruir todas as famílias, começando pelos filhos, começando por essa geração que às vezes fica mais tempo longe dos pais por causa de escola, talvez estágio, e talvez as atividades do dia, ficam mais longe, mais abertos a isso. E quando talvez estão com os pais, não tem um incentivo, não tem um apoio, não tem uma ministração, não tem um impulsionamento. Aí na hora de trazer para a igreja, tem que te levar para a igreja, meu irmão, vem trazer seu filho aqui com alegria no seu rosto, que está levando ele para a casa do Senhor e não para um local, aí, para uma festinha, uma balada, sei lá. Traz ele com alegria aqui, para que ele seja ministrado, para que ele seja impulsionado, para que ele cresça e se desenvolva no reino, no evangelho. Então nós precisamos parar muitas vezes de ficar olhando, mas isso é assim, mas isso é daquele jeito, mas aquela igreja, mas aquela... Meu irmão, para de discutir e começa a fazer. Sabe, arruma trabalho para você não dar trabalho. Tem tanta coisa para fazer na igreja, gente, tanta coisa para fazer, se você soubesse. Olha só, terceiro culto, você acha que nossos voluntários vão ficar apertados aí? Vai. Cadê os voluntários que acham que vai ficar apertado? Aí, tá aí do seu lado, terceiro culto, meu irmão, vem para cá, vem servir, vem, sabe, pastor, estamos aqui, vamos ajudar, vamos servir o reino, tem que avançar, eu quero proporcionar experiência para as pessoas, eu quero ajudar, quero que as famílias venham, eu quero receber, quero dar um abraço aqui, quero ajudar no estacionamento, tem tanta coisa para fazer. E ainda dia 12 já vai começar também, acho que vai ser a nossa primeira transmissão, a nossa primeira live ao vivo aí, já aberta, graças a Deus por isso também. Mas isso não vai fazer você ficar em casa, pelo contrário, você tem que vir aqui para assistir. A gente vai bloquear o IP de quem é membro, mas é para que mais vidas sejam alcançadas. Quem aqui anda mais de 40 minutos para chegar aqui na igreja? Mais de 40 minutos, aqui dá uma salva de palmas de Jesus pelas essas vidas aí que andam mais de 40 minutos para chegar aqui na igreja. Gente, a gente tem membro aqui de Araçoiaba, de Ibiúna, de Pilar, eu não sei o nome da cidade aqui, mas tem
pilar, salto. Tem, meu irmão, tem gente que vem aqui, piedade, aí ó, eu ouvi piedade, que é isso, né? Piedade. Tem piedade, Jesus, essas pessoas que vêm assim receber, e é bênção, significa que nós estamos alcançando vidas, pessoas, almas, famílias. E se vem aqui é porque estão recebendo também, amém? Então olha só, e agora tem uma terceira experiência, que é essa que eu quero começar a falar. Teve ali os discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago, João, tiveram os que estavam ali discutindo, e agora tem o próprio Jesus. Essa é a experiência que nós precisamos entender, a espiritualidade de Jesus. O primeiro versículo diz que o Senhor Jesus chamou eles para orar. Meu irmão, oração. Meu irmão, não tem como fugir. Não tem como fugir, não tem receita, não tem segredinho. Oração. Você quer ter poder? Você quer fazer? Você quer ter direcionamento? Você quer oração. Oração. Olha só, Jesus, quando Jesus começou a orar, o que aconteceu ali? Milagre, começou o rosto dele transformar, começou as vestes dele, começou a aparecer, começou milagre, meu irmão. Quando Jesus começou a orar, milagres começaram a acontecer. Meu irmão, você quer viver milagres, você quer viver coisas sobrenaturais, você precisa fazer o quê? Começar a orar. Começa a orar, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho vontade de orar, não tem problema, ora até dá vontade. Eu não estou com vontade, mas eu estou aqui, Jesus, estou orando, não quero, mas eu estou aqui, ó. E começa, vai chegar uma hora que você nem vai lembrar que você não estava com vontade, você vai estar orando, marchando na casa, sei lá que você vai estar fazendo, mas você vai estar fazendo. Ora com intensidade, da mesma intensidade que você faz todas as outras coisas, meu irmão, se coloca para oração. Jesus estava orando. Jesus se separava. Você vê diversos momentos que Jesus se separa, vai ao monte para quê? Para orar, meu irmão, oração, olha só, oração. Essa de Jesus estava apontando para o fim dele, para a missão dele na terra, estava apontando para os últimos dias dele. Só que ele estava ali, ó, orando para isso. Irmão, talvez você está passando por momentos de tribulação, e se você está sofrendo em momentos de tribulação, pode ser que você não orou tanto antes dela, porque a nossa vida de oração nos fortalece para os momentos de tribulação. Você pode passar por tribulação, e nós vamos passar, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a sua vida de oração te prepara para esses dias, te prepara para esses momentos. Você vai estar ali no momento, na tempestade, no caos, mas você vai estar firme, convicto, porque você sua fé já foi provada ali, você vai estar amadurecido no teu espírito, na tua fé. Ali você vai sabendo que o Senhor está com você, a palavra diz, tem promessas, e você está caminhando em cima delas, por mais que esteja difícil, por mais que haja dificuldade, por mais que pareça estar tudo desabando, você está ali, ó, por quê? Por causa de uma vida de oração que sustenta você nesses momentos de tribulação. Então Jesus, ele estava ali orando. Jesus orava, não nessa ocasião, mas até o ponto, sabe, de suar gotas de sangue, meu irmão, suar gotas de sangue em oração. Isso é o pico da adrenalina do ser humano, ao ponto dele suar gotas de sangue. Tem alguém aqui que faz esporte radical? Não vale pesca, tá? Pesca não conta como esporte radical. Nossa, a gente tem um irmão aqui, ó. Nossa, gente, ninguém aqui é radical, esse pessoal tudo. O que vocês fazem? Anda de bicicleta? Uau! Não, eu já tive a oportunidade, eu gosto de me aventurar, já subi a montanha, já fiz desafio de 72 horas de montanha, já saltei de paraquedas. Eu gosto de um negócio um pouco mais, eu sou calmo assim, mas eu gosto de coisa agitada. Meu irmão, no ápice, saltando de paraquedas, aquela adrenalina mil, nem suar direito eu suei. E Jesus orando, suou gotas de sangue. Tem noção o que é a adrenalina que Jesus estava passando ali? Sabendo do fim dele, sabendo do propósito. E às vezes a gente está com um negocinho desse tamanho, está desesperado, morrendo, pastor, me ajuda. Não, oração, vida de oração para te fortalecer em todos os outros momentos, em todas as outras situações, vida de oração. Outra coisa que Jesus tinha e fica para nós: primeiro, oração; segundo, obediência. No versículo 31 diz assim, ó: apareceram em glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Não, o Senhor sabia qual era o propósito dele, ele sabia qual seria o fim dele, ele sabia que ele estava caminhando para a cruz e não para um trono, ele sabia que ele estava indo ali para ser morto, e a palavra diz que ele se entregou voluntariamente. Meu irmão, obediência. Irmão, Jesus era Deus, você entende isso, amém? Se você não entende, você tem que escrever no seminário. Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus.
Ele poderia falar assim: pai, seguinte, não quero morrer na cruz, não quero, deixa esses humanos para lá, pecador, eu não quero mais. Ele poderia, ele era Deus, mas ele pensou em nós, ele foi obediente ao seu propósito, obediente ao seu chamado, e foi fiel até o fim, para ter uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui numa conferência do Espírito Santo em Lagoinha, Sorocaba hoje, sabe, por você. E aí, se nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de obediência. O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? O que o Senhor tem falado com você? O que o Senhor tem direcionado para você? O que o Senhor tem te mostrado que você talvez está retendo? O que o Senhor talvez está falando no seu coração que você está segurando, Senhor? Não, irmão, vida de obediência. Olha só, Jardim do Éden, vamos voltar para Gênesis. Adão foi expulso de lá, por causa da quê? Desobediência. A desobediência te tira de ambientes de glória. Era um ambiente perfeito, era um ambiente onde todos queriam estar, um ambiente criado por Deus, feito por Deus. Coloca o homem ali, no ambiente de glória. A desobediência tira o homem desse ambiente. Irmão, nossa desobediência para com o Senhor nos tira, talvez, de posições, nos tira de ministérios, nos tira, talvez, de sonhos que iriam se realizar, de projetos que o Senhor talvez colocaria em nós. A nossa desobediência nos tira desse caminho, nos tira desse ambiente. Então, a oração, a obediência, e mesmo Jesus, sabendo que iria ser dado, se você ler lá no versículo 44, deixa eu ver o 44 aqui. Ouçam atentamente que eu vou lhes dizer: o Filho do Homem será traído e entregue. Não, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo do seu fim, ele foi obediente. Obediente, meu irmão. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia para onde ele estava caminhando, ele sabia o que estava prestes a acontecer, mas ele foi obediente. E outra coisa, além da obediência, além da oração, além da obediência, poder. Poder, agora entra o poder. Olha só, oração, obediência e poder. Se você voltar lá em Marcos 9, que é a mesma passagem, no versículo 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O que Jesus fez ali? No versículo 26 ele continua, né? O espírito gritou violentamente e o que? E saiu. Meu irmão, uma vida de oração, uma vida de obediência ao Senhor, quando for necessário a utilização do poder, está aqui, ó, saiu. Amém? Agora você tinha que dar um amém. Não, quando você entende isso, quando você tem essa vida de oração, essa vida de obediência, e necessário utilizar o poder, é só quando Jesus dá uma ordem, quando Ele dá algo, quando Ele fala algo. Irmão, nós precisamos entender que nós somos representantes do reino, amém? O projeto original do Senhor era isso. O projeto original, se você olhar lá em Êxodo, no capítulo 19, vai lá em Êxodo, no capítulo 19, você tem que ler comigo, porque o que vai mudar a sua mentalidade é o entendimento, amém? Vocês estão me acompanhando aqui, amém? Está ficando fácil de entender, amém? Olha só, Êxodo 19, a partir do versículo 1. Olha só qual era o plano original do Senhor para nós. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai. E Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Olha só, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, olha só, agora, que está escrito aí? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o quê? O meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Agora olha aí, vocês serão para mim o quê? Um reino de sacerdotes. Meu irmão, entenda isso. Quero que você entenda isso aqui. Um reino formado de
não é um reino conduzido por um sacerdote. Vocês estão entendendo isso? Então mesmo, não é um reino conduzido por um sacerdote. Deus nos escolheu para ser um reino de sacerdotes, todos nós sacerdotes, todos nós puxando a presença, todos nós sendo representantes, todos nós dispondo ali da glória, do poder, um reino formado de sacerdotes. Não é para um, é um reino todo, não tinha ali, não, esse reino, esse é o fulano, não, um reino formado de sacerdotes. Aquele que puxava a presença, aquele que ia, sabe, aquele que conduzia, todos. Mas, se você ler o capítulo 20 de Êxodo, continua em Êxodo, vai no 20, 18. Quando Jesus começa a aparecer no monte, a palavra diz: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, quando o Senhor começou a se manifestar, e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Irmão, você entendeu isso? Deus falou assim: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Eu quero falar diretamente com vocês, eu quero, derramar sobre vocês, eu quero fluir sobre vocês, eu quero esse reino aqui todos. Aí o que o povo faz? Ô Moisés, sobe lá, fala com o homem e fala você com a gente. Não, o povo trocou Deus por Moisés. E depois Moisés sobe no monte, o povo troca Moisés por um bezerro de ouro. O plano original, gente, era um reino de sacerdotes. O plano original era todos ali manifestarem. Sabe o que acontece? Hoje, infelizmente, existe uma geração que troca esse sacerdócio por um pregador famoso, por um homem, por uma figura que vai ser o intermediador. Não, eu quero lá onde está o profeta. Irmão, dobra o seu joelho e ora e obedece, para você ver que o poder vai manifestar em você, através de você, sobre você, porque esse é o plano original. Porque se a gente começa a trocar o Senhor por uma pessoa, daqui a pouco a gente vai estar trocando por um objeto, igual trocaram por um bezerro de ouro. Não, é esse púlpito aqui, se não for esse púlpito aqui, não, se não for aqui, se não for ali, se eu não sentar aqui nesse lugar aqui, o Espírito Santo não vai me ver. Meu irmão, o Senhor te chamou para muito mais do que isso. E aí o povo faz isso, mas Jesus veio como sacrifício perfeito e restaurou o plano original. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor novamente nos traz o Senhor, através de Cristo, com essa morte, com esse sacrifício perfeito, Ele nos traz de novo para a cena. Entendam isso. Ele nos traz de novo. Ele vem, Ele se esvazia da sua glória que Ele tinha antes da fundação do mundo, para habitar aqui, para se entregar voluntariamente. Ele falou assim: eu preciso ir. Por que, Jesus? Por que você precisa ir? Não, fica com a gente, é muito bom a sua presença, é muito legal ter você aqui, é muito bom ver os milagres que você faz, andar sobre as águas, que doideira, ninguém tinha feito isso. O Pedrão foi corajoso, foi lá. Senhor, fica aqui, Jesus. Se eu não for, o Espírito Santo não vem, e eu preciso ir para que Ele venha, porque Jesus sabia que Ele tinha um propósito ali, e depois dele era necessário dar uma continuidade. A gente só ia conseguir dar continuidade para isso com a presença do Espírito Santo em nós. E por isso que Ele traz o Espírito Santo antes de enviar a igreja, por isso que Ele capacita antes as pessoas antes de enviar a igreja, por isso que Ele dá poder para nós antes de nos enviarmos. Por isso que Ele nos capacita primeiro antes de enviar a gente. E agora eu quero que você abra em Hebreus aí, para a gente finalizar esse entendimento aqui de tudo que nós estamos falando. Hebreus no capítulo 10. Hebreus 10. Sabe, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero que você entenda isso e você fique de pé aí. Quero que você acompanhe esse raciocínio comigo aqui, não se distraia.
Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que você foi chamado para ser um reino de sacerdotes? E muitas vezes por algum motivo nós trocamos, ou nós estávamos dormindo, ou nós estávamos aí discutindo coisas que não havia necessidade, mas não é isso que o Senhor quer. Você entende isso? Você entende que o Senhor te chamou para ser um sacerdote, para você exalar a presença dEle, o poder dEle? Você entende que já houve uma capacitação sobre você? Amém? Amém? Vocês entendem isso? Amém? Olha só, Jesus foi esse sacrifício perfeito. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 5, eu quero que você acompanhe essa leitura. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo e preparaste. Está falando de Jesus, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Irmão, está falando de Jesus, que foi o sacrifício perfeito, e após o sacrifício perfeito ele fez o que? Ele se assentou à direita de Deus. Amém? Você entendeu isso? Daí em diante, olha só, entenda isso aqui pelo amor de Deus. Ele se assentou à direita dele, foi o sacrifício perfeito por nós, nos concedeu poder, nos concedeu autoridade, nos concedeu ousadia, tudo isso que nós falamos, ele já nos concedeu. Então ele se assenta à direita de Deus, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre nós, os que estamos sendo santificados. Irmão, olha só, eu vou repetir o versículo 13. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Irmão, Jesus está sentado à direita do Pai. Ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados como estrados debaixo dos seus pés. A minha pergunta agora, eu quero saber se você entendeu tudo que eu falei aqui. Quem vai colocar os inimigos debaixo como estrado dos pés? Quem falou eu? É isso. Você não entendeu ainda. Não é Jesus, por quê? Porque ele está sentado à destra de Deus, meu irmão. Quem vai fazer isso? É você. Você não entendeu isso ainda. Foi dado poder para você fazer isso. Ele vai colocar, nós vamos colocar debaixo, sabe por quê? Debaixo dos pés. Cristo é o que no corpo? A cabeça. O pé está ligado aonde? Na cabeça ou no corpo? Quem é o corpo? A igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Nós vamos pisar, meu irmão, nós vamos colocar debaixo dos estrados dos pés, eu e você, com o poder que foi concedido a nós. Nós é debaixo dos pés, nós somos o corpo. A igreja do Senhor vai colocar os inimigos debaixo do estrado dos pés dele. É eu e você, meu irmão, por isso que Ele nos dá poder, por isso que Ele nos chama para fazer coisas sobrenaturais e não coisas naturais. Coisa natural qualquer pessoa pode fazer, qualquer um pode chegar e fazer qualquer coisa que é natural, mas coisa sobrenatural, só aquele pelo qual o Espírito Santo habita, só aquele que nasceu em Cristo e vive pelo Espírito, é só Ele, é só quem entende isso. Por isso que o poder não está no movimento, não, o poder está no entendimento. Quando você entende, você faz. Quando você entende, você executa. Quando você entende, você vai lá, eu sou o corpo, eu sou a extensão, é por intermédio de mim. Cristo está lá sentado à direita, é o Espírito Santo que está habitando em nós, nos habilitando, nos capacitando, dando poder. Esse dunamis lá de Atos 2 é capacitação, é poder, sabe, é ousadia. Ele está nos dando isso por quê? Porque Ele está sentado à direita para esperando, está lá sentadinho, bonitinho, talvez de perna cruzada assim, esperando eu e você fazer isso.
E a gente está orando, Deus, me ajuda aqui. Não, irmão, é você, Ele está sentado, já te deu poder já. É você fazer, você entender que o poder está em você. Sabe, é o entendimento que nós precisamos ter, para que nós venhamos se utilizar do poder que já foi dado a nós, que já foi, sabe, delegado a nós. E Ele está à direita esperando que você entenda isso, meu irmão. Que você entenda isso. Que lá na sua casa, como a Bruna falou de manhã aqui, independente de onde você estiver, você está no restaurante, você não é um cliente, você é um agente de transformação ali. Lá na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, meu irmão, você é um agente do reino, um agente de transformação, uma oportunidade de oração. É você que vai pôr a mão, você não vai ligar para mim, não, pastor, ora aí. Não, você tem o mesmo poder que foi liberado para mim, foi liberado para você. O mesmo Cristo que pagou um preço na cruz por mim, pagou por você também. Nós não somos diferentes. Nós somos membro, a igreja, sabe, é corpo, só Cristo é a cabeça. Nós temos responsabilidades diferentes, mas todos nós, para todos nós, o preço que foi pago foi o mesmo. Foi o mesmo preço que foi pago para mim, foi pago para você. O mesmo sangue derramado por mim, foi derramado por você. O mesmo Espírito que está sobre mim, está sobre você. Então, meu irmão, se você tem esse Espírito, se você recebeu desse Espírito, meu irmão, você tem tudo que você precisa para começar a mudar a sua vida agora. Você tem tudo que você precisa, não tem mais nada. Nós estamos falando isso aqui durante todos os cultos, esse é o terceiro culto. Não tem mais nada que possa ser feito. O que deveria ser feito, já foi. Quando Cristo morre na cruz, Ele fala o que? Está consumado. Consumou. O poder de Deus, o dom, consumado. Pai, o milagre, consumado. Pai, aquele negócio, consumado. Pai, a minha cura, o meu laudo, consumado. Senhor, mas eu queria, consumado. Senhor, mas pastor, mas eu estou passando por uma fase, porque o milagre já está consumado. Talvez o milagre, não vai ser aquilo que você queira, mas com certeza é aquilo que você precisa, então está consumado. É o que você precisa, não o que você quer. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu quero orar por você. Sabe, eu quero orar por você que entendeu isso hoje. Sabe, que entendeu que você já tem tudo o que você precisa. Que não tem mais nada. Você estava pedindo alguma coisa, estava pedindo mais. Pai, eu quero mais poder, não tem mais poder. Se Ele dá mais poder, você não aguenta, meu irmão. Você não aguenta. Você viu, Ele começou a se manifestar no monte lá, começou a tremer, começou a vir nuvem, começou relâmpago, todo mundo saiu correndo, falou: Moisés, fala aí que a gente está com medo de morrer. Então talvez não fica pedindo: Senhor, eu quero que a sua glória aqui, calma. O que Ele tinha para dar para você, Ele já deu. Já está aí. Pai, eu quero mais poder. Será que você aguenta mais poder? Vamos começar na oração, vamos começar na obediência, vamos começar entendendo como Jesus faz, como é o poder que já está em nós, fluindo em nós. E olha só, quando esse homem chegou para os discípulos já tinham antes uma experiência de expulsar demônios. Quando Jesus envia, eles voltaram, falaram: Senhor, até os discípulos, até os teus demônios se sujeitam a nós. Nossa, que legal. Então eles já tinham tido uma experiência de expulsar demônios, de orar, eles já tinham Espírito. Só que eles não estavam entendendo ainda, é o entendimento que faltava. E esse entendimento já está revelado para nós aqui, ó. Esse entendimento já foi liberado lá, eles estavam no aprendizado ali, ó. Agora nós já temos isso aqui, ó. Já sabemos até como termina, já sabemos até como acaba. Eu estou preocupado com uma coisa que eu já sei como acaba. Não precisa. Você precisa entender aquilo que Deus te deu para o hoje, aquilo que Deus te deu para agora, aquilo que Deus te deu para você mover lá o seu ambiente de trabalho hoje, sabe, o seu negócio hoje, as pessoas que estão ao seu lado hoje, na sua faculdade hoje, adolescentes, na sua escola, é hoje, o poder está aí, já é hoje, não espera, quando eu crescer, quando eu crescer nada, é agora, é hoje. Tem outros adolescentes que talvez estão querendo se suicidar, que estão se cortando. Vocês são resposta para esses adolescentes aí, vocês são o que vão mover e conduzir eles a Cristo, sabe, são vocês. Juventude é na faculdade, é onde estão trabalhando a mente, é onde querem mudar os valores. Meu irmão, você está lá, você é uma voz profética, sabe, você precisa mudar aquele local, você precisa ser aquele que tem coragem suficiente de levantar a mão e falar: eu não concordo, eu não aceito,
O que eu creio não é assim. Não, você está num ambiente de trabalho onde todo mundo faz errado, você tem que falar: eu não, eu não, eu não. Meu irmão, você é do reino. O Senhor nos chamou para ser um reino sacerdotal, onde cada um é um representante, cada um é um sacerdote, cada um tem esse poder, cada um pode agir. Meu irmão, eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, e você que quer, sabe, você que recebeu esse entendimento, sabe, e você vê que você precisa talvez de uma oração para que isso seja ativado em você. Essa oração, meu irmão, é mais para ser um passo de fé seu, sabe, de coragem sua, porque você talvez não estava entendendo e hoje você entendeu, e o seu primeiro passo de fé agora vai ser uma oração, sabe, é o passo mais fácil. Você fala assim: ó, eu quero uma oração. Então, se você quer uma oração, meu irmão, sai do seu lugar, vem aqui, deixa a gente orar por você. É só uma oração para, sabe, ter esse entendimento de que esse poder já está sobre você, para que você seja ativado nisso, para que seja linkado isso em você, sabe, esse poder atuante na mente, é o entendimento que você está tendo, que vai agora, sabe, destravar e vai começar a liberar sobre você, sabe, um poder que você talvez jamais imaginou que teria, mas que vai resplandecer a glória do Pai através de você, que vai resplandecer Cristo através de você, sabe? Então, em nome de Jesus, se você quer isso, meu irmão, vem aqui, deixa a gente orar por você, deixa a gente começar a ministrar sobre você, deixa a gente, sabe, ativar você aí em oração, para que você possa, e já começa aí pedindo ao teu Espírito para que saia todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda dúvida. Começa a colocar tudo aquilo que tem te impedido, tudo aquilo que tem talvez te travado. Começa a colocar em oração, fala assim: Pai, tira todo o meu medo, tira toda a minha vergonha, Pai, tira toda a minha insegurança. Eu acho que eu não sei nada, Pai, eu acho que eu sou pequeno, eu acho que ninguém olha para mim. Começa a tirar tudo isso. Você é filho, você é amado, você foi comprado por um alto preço. Há um poder sobre você que foi derramado, sabe, há um preço de sangue sobre a sua vida. Então, irmãos, se falam que você não é ninguém, você faz parte de um reino de sacerdotes, você faz parte de um reino de sacerdotes, daqueles escolhidos por Deus, que não trocam Deus por um homem, que não trocam Deus por um objeto, mas que entendem o motivo pelo qual foi chamado,